Maravilha, maravilha, estamos iniciando mais um podcast na Sala com o Pastor e que alegria receber você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, a sala é o ambiente que você pode sentar, se acomodar e participar conosco aqui deste episódio que eu tenho uma certeza, vai ser bênção para a sua vida. Aproveitando, eu já quero aqui te dizer, nós estamos no engajamento aí, nós estamos tentando aumentar os nossos inscritos, então eu quero te pedir uma colaboração. Ajuda o pastor aqui? Ajuda? Vamos lá. Então, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar no engajamento. E também o YouTube vai entender, você curtindo, você compartilhando, você comentando, o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante e vai começar a compartilhar com mais pessoas também. Então, nos ajude nisso, tá bom? Por favor, nos ajude, porque você pode ter a certeza que isso também é um meio de você estar levando um conteúdo interessante e importante para outras pessoas. Então, você também está ajudando no ID, né? Está ajudando no ID. Olha só, hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo um amigo aqui. Um amigo, pastor também. Aliás, ele é pastor da Igreja Família Real. Ele também é instrutor, ele ministra palestra para casais e não somente isso. Ele ministra o curso Casados para Sempre, não somente para a família real, que é a igreja que ele pastoreia, mas também ele alcança outros ministérios e isso é muito bom. Afinal de contas, ele não está olhando para a placa de igreja, né? Está levando o conhecimento que é tão importante, né? Esse embasamento hoje para a família é tão importante e ele tem levado esse curso, ministrado esse curso em diversos ministérios e, graças a Deus, o resultado tem sido maravilhoso. Então, hoje, eu estou com a alegria em receber aqui Pastor Evandro. Pastor Evandro, é um prazer recebê-lo aqui, amigo. Glória a Deus por estar presente aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante aqui, né, Evandro? Eu chamei o pastor Evandro aqui justamente para a gente falar a respeito de um tema que eu acho que é muito importante. A importância do homem cristão para a sociedade atual, né? Então, nós vamos abordar aqui sobre diversos pontos, nós vamos entender qual é a característica deste homem, nós vamos depois entender também qual é o papel que este homem deve desempenhar nessa sociedade, na sua casa, na sua família. O assunto vai ser interessante aqui. Pastor Evandro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar com você aqui mais uma vez, Pastor Glória Samuel. a Deus. Como você disse, somos amigos há bastante tempo. É verdade. Né? E graças ao Senhor a gente continua caminhando em Verdade. direção ao céu. Isso é o mais importante. Verdade. Né? Servindo a Deus com alegria sempre. Glória a Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Vai trabalhar nesse ambiente aqui, né? Pastor Evandro, você está pastoreando a Igreja Família Real, né? Já manda um abraço aí para eles. Manda um abraço para a Ari também, para os filhos. Já aproveita aí. Ari, se existe o pastor Evandro hoje, é porque Deus colocou na minha vida a Ariadne, né? E é minha maior conquista. Aí, maior declaração, hein? Que declaração, hein, Ari? Acho que fazia tempo que em público ou, né, em rede social a gente não tinha uma oportunidade de fazer uma declaração, né? E vale ressaltar que os meus sonhos, os meus planos eram totalmente diferentes do que eu vivo hoje. E Deus me colocou no caminho uma pessoa que também não queria nada de ministério, mas queria ter uma família sólida, edificada. E desde sempre, desde que a gente iniciou o nosso relacionamento, ela sempre procurou participar de ministrações voltadas à família, a casal, porque ela entendia que de onde ela tinha vindo não existia uma família, né, sólida, e diversos acontecimentos na família fazia com que ela tinha receio, né, de ter uma família e de repente perder essa família. Então ela desde cedo tinha essa preocupação, e essa preocupação fez com que ela fosse buscar. E aí ela me arrastou, porque eu não queria ir, né? Os homens não gostam de nada voltado à família, né? Quando ela me chamou a primeira vez para fazer
um curso de casais. Aliás, para ir para um retiro de casais, um encontro de casais. Eu falei, os caras vão querer me ensinar como é que eu tenho que fazer as coisas dentro da minha casa, né? Como é que vai ser o nosso relacionamento íntimo. Sai fora, não quero isso para mim. Né? Não preciso disso. E mal sabia eu que quando a gente chegou quando nós chegamos nesse encontro, nesse retiro, o Senhor ele começou a nos alvejar por dentro, né? Eita. E aí Deus foi muito paciente, né, comigo, porque a minha resistência foi muito grande. Mas eu preciso declarar que se cheguei até aqui é porque o Senhor colocou a Ariadne no meu caminho. Glória e a sede por ter uma família estável, né, uma família com preceitos bíblicos, com uma conduta cristã. A sede dela em buscar tudo isso construiu o que eu sou hoje. Glória a Deus. Glória então, a Deus. Devo a ela. Se eu estou aqui hoje, a Ari, claro, Cristo, né? Mas a Ari foi o veículo que ele usou para me colocar nessa condição hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Ari, um abraço. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? A toda a família real aí também, um abraço para todos vocês. Eu, às vezes, estou lá na igreja e sou sempre tão bem recebido, né? Calorosamente. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de conhecer o Evandro e pelo que Deus está desenvolvendo por intermédio da sua vida, por intermédio da vida da Ari, tá? Amém. E eu tenho uma certeza absoluta. Esse ministério vai crescer cada vez mais. A família real, literalmente, me perguntaram, né, o porquê de família. Na quinta-feira, nós estávamos no culto na família real em Alphaville, né, e me perguntaram, né, um irmão que eu respeito demais, conheci há pouco tempo, mas sabe aqueles irmãos dinossauro que carregam uma história linda, né, de levar a palavra, de levar o evangelho. E ele, por que família real? Eu falei assim, olha, quando nós começamos, né, nós começamos com o Ministério de Família e ele sempre foi interdenominacional. E nós começamos, eu era membro da Presbiteriana Renovada nessa época. A minha história, eu estava fazendo um overview aí da minha história, né? Sei. E eu nasci no Belém, Assembleia de Deus Ministério do Belém, fiquei até meus 12 anos no Jardim Silveira. Sei. Escola Bíblica Dominical, eu era obrigado a estar até os 16, mesmo indo para outro lugar, meu pai obrigava. Quando eu não queria ir, tinha que ir. E acho que a galera da minha geração ficava muito brava, porque era a época que o Ayrton Senna ganhava as corridas de Fórmula 1, né? Então você queria assistir a Fórmula 1 e não podia, porque era sempre no horário da Escola Bíblica. Então você só via justo depois. No ápice da Fórmula 1. Então. Né? Mas infância, né? Coisa da nossa infância. E eu nasci atrás da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém Jardim Silveira. Literalmente atrás. Quando eu não estava no culto... Aquela do Parque dos Camargo ali? Não, Jardim Silveira. Do Jardim Silveira? Frente ao cartório. Ali. Sei. Ali. Então, quando eu não ia pro culto, quando eu conseguia engambelar e não ir pro culto, eu estava no culto. Porque era parede com parede, não tinha como você não ouvir a palavra, o louvor, né? E hoje várias etapas da minha vida eu vejo que eu consegui suportar, porque lá naquele início da minha vida, do meu desenvolvimento, eu fui obrigado pelo meu pai, que não tinha, né, o conhecimento que muitos têm hoje, que não tinha as condições que muita gente tem hoje, que dentre erros e acertos, ele colocou a gente para ouvir a palavra, né? E a palavra ela nunca volta vazia. É verdade. Eu me lembro que a gente pequenininho ficava sentado de frente a uma vitrola escutando histórias da Bíblia, né? Então tinha o disco lá de Moisés, o disco de Davi, e por diversas vezes você se vê em uma situação que você está usando um trecho daquilo que você ouviu de uma maneira tão singular hoje. E quando você vai falar, peraí, mas da onde eu recuperei essa informação? Você vai ver, poxa, um dia eu estava sentado na frente de uma vitrola, porque não tinha nem a televisão ainda na época direito. Era pecado ter televisão, né? Era. E haja vista, dá pra gente encaixar que o problema nunca foi a televisão, né? O problema sempre foi o dedo, o olho e o ouvido de quem assiste. É verdade. E nessa época, inclusive, tinha muito programa cristão, como hoje ainda tem, né? Mas naquela época você tinha pregação de 4 horas de Jimmy Swagger. É verdade. Era uns negócios meio diferente. Só que era subutilizado. Mas a gente estava
sempre aprendendo, né, da palavra. E a escola bíblica dominical fez uma diferença gigantesca na minha vida. Também. Gigantesca. E aí eu cresci no Belém, então, até os 12. Aí o meu tio Paulo Roberto Machado, da MCB, tinha assumido uma congregação do Madureira, no Jardim Tupã. E aí eu comecei a andar com o Rogério, meu primo, que tocava. Eu tinha vontade de aprender, então comecei a andar com eles. E fui aprendendo e acabei ficando com eles. Me batizei no Madureira. Foi um negócio até engraçado, porque eu lembro que quando eu falei pro meu pai que eu ia me batizar, Madureira com Belém, mesmo na década de 90, não tinha muita sinergia não, né? E tinha um céu separado aí para cada um. E eu lembro que meu pai ficou bravo e tal, mas eu me lembro que primeiro ele reclamou, depois ele foi comigo. E a gente não tinha muita condição na época. Eu lembro que nós saímos de casa a pé do Jardim Silveira até a igreja a sede do Belval, Jardim Belval. Onde eu fui batizado. E o meu pai foi comigo, assistiu meu batismo, voltou comigo. E são coisas que estão guardadas, né, na nossa memória, no nosso coração. Aí eu lembro que meu tio se desligou do Madureira e eu fui junto. Né? Então eu fiquei com eles na formação do Ministério da MCB. E eu fiquei acho que mais 1 ou 2 anos e saí. Conheci gente nova. O Rodrigo Moser estava voltando para Barueri. Sim. E aí estava montando o Coral Jovem no Belém, Renovação Jovem. E aí fui participar com ele. Conheci a Ari na escola. E aí casei. Com 22 anos eu casei. E quando eu casei não tinha condição de vir para Barueri. Para cultuar em Barueri. E a Ariadne congregava na presbiteriana renovada do Parque dos Camargos. Que eu fiquei 12 anos lá depois. Então, quando eu encerrei esse ciclo de 12 anos na presbiteriana, eu voltei para a DMCB. Aí eu fiquei mais 12 anos cravado na DMCB. Então, quando eu vou olhar onde eu estou hoje, eu vejo que hoje eu tenho oportunidade de fazer coisas que eu vi acontecerem dando certo nessas igrejas e também minimizar aquilo que, né, porventura, não que estava errado, mas talvez a gente, por algum motivo, não concordou ou não concorda e Deus deu um direcionamento diferente. Sim. Né? Preciso ser muito grato porque algumas pessoas participaram desse processo. Né? Então, o pastor Paulo Roberto Machado é um das grandes referências que eu tenho, o pastor Davi José, do Ministério do Belém, meu pai, pastor Josué também, né? Meu super-herói, né? E algum pastor Jairo Alvarenga, né? Da Prisco, na Aldeia da Serra, que foi o nosso mentor, né? Nos cursos de família. Foi com ele que a gente aprendeu Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, CRAU, que é Finanças à Maneira de Deus, Homem ao Máximo nós fizemos junto em outra igreja, fomos fazer o aprimoramento em Campinas junto. Então, sempre que a gente precisa chorar, pastor Jairo, tem um espacinho aí no ombro, né? Então, já corre atrás dele. Exatamente. Então, esses homens aí são o pastor Ednei daí de Osasco, bênção demais, pastora Michele também. São pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho para ir aparando. Quando a gente acha que precisa de uma correção, me ajuda aqui, né? E Evandro, isso que você está falando é de suma importância, né? Assim, às vezes existe essa dificuldade. Qual que é a dificuldade? O pastor, às vezes, o pastor ele não tem aquela condição de se abrir tanto com um membro, né? Porque, infelizmente, ainda tem aquela percepção do membro, às vezes, que o pastor ele é um super-herói, né? E, na realidade, o pastor ele tem fragilidades como qualquer um. Em muitas igrejas que eu passei, eu notificava isso para os irmãos. Eu falava, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Você pode ter a certeza disso. Você que está aí embaixo é tão amado por Deus quanto eu. A diferença é que é chamado, é graça de Deus. Disposição. Deus chama uns para profetas, outro para doutores e assim sucessivamente. Esse é o reino de Deus. E não tem como nós entrarmos dentro dessa vontade soberana de Deus porque nós não conseguimos compreendê-la. Mas Deus escolhe alguns para alguns propósitos, não é?
Então, o pastor, muitas das vezes, ele não tem essa oportunidade de desabafar com um membro. Até porque ele, muitas das vezes, precisa ser uma âncora para aquele membro, não é? Porto forte, um porto seguro. Exato. Então, é importante você ter outros pastores amigos para se aconselhar, para conversar, para chorar, para se abrir e, às vezes, tomar um puxão de orelha também, porque é importante, Sim. né? E eu acho esse momento que a gente está vivendo de muita informação, de muito acesso, de muito conteúdo, de muita rapidez em descobertas e em conscientização das Sim. coisas, a gente precisa entender que nada é sobre nós, né? Eu tenho dito, desde que a gente começou a Família Real, eu falei assim, gente, em algum momento eu vou decepcionar vocês. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Seja num comportamento, seja numa fala, seja numa atitude, em uma ação, eu vou decepcionar vocês. Não tem como eu agradar vocês em tudo, vocês falarem, nossa, que perfeição. Isso não vai acontecer. Exato. Porque não é sobre mim, é sobre quem opera em mim. É verdade. Né? E uma das sínteses que que vem marcando a minha vida nos últimos tempos eu carrego comigo e eu tento praticar. E confesso para vocês que é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Muito difícil, porque consiste em como escutar, como entender, como reagir, como falar, como se portar, que é o que Jesus faria no meu lugar. Uhum. Como Jesus ia ouvir a questão, como ele ia entender essa questão, como ele ia reagir à questão, como ele ia falar, Exato. como é que ele ia se portar, qual seria a linguagem corporal, né? Porque a nossa geração, a minha geração, né? Eu sou um pouquinho mais velho só, é uma geração que ela veio no deixa a vida me levar, né? Uhum. Meu pai é crente, eu também sou. Também. Nós chegamos a um nível que algumas pessoas falavam assim, quando eu morrer eu me arrependo. Se o ladrão na cruz foi salvo instantaneamente, sendo um ladrão e estando na cruz, eu não vou chegar a esse ponto. Então, quando eu estiver perto de morrer, eu vou lá. Só que a gente não sabe qual é a hora, como vai ser, quando vai ser. Então, você não tem essa oportunidade. E eu dei o curso Homem ao Máximo para um rapaz que acabou virando meu amigo. E ele falava assim, pô, por que eu te conhecia, Evandro? Que saco, meu. Eu falava, por quê? Ele falou, pô, porque a ignorância é uma bênção. Quando você não sabe, você não pode ser cobrado. Agora, quando você sabe, não tem jeito. Eita, e é uma verdade. E a palavra mesmo já afirma isso também, né? Exato. Evandro, aliás, você notificou aqui sobre o pastor Paulo. Um abraço pro pastor Paulo, se esse vídeo chegar para ele também. Estive ministrando lá esses tempos. Foi um culto abençoado, maravilhoso. Saí de lá muito feliz, né? Então, um abraço pro pastor Paulo, Rogério, toda essa turma aí da DMCB. A DMCB Pirapora tive lá 2 vezes também, recentemente. Pastor João. Uma bênção também. Uma bênção também. Avivado o homem. Cheio de Deus. Um homem avivado. Bênção. Avivado. E a igreja também muito avivada. Glória a Deus, amei conhecê-los. Eu deixei muitos amigos ali, né? A nossa saída não foi uma saída, nenhuma saída, nenhum desligamento de igreja é gostoso, né? Não tem como. Mas Deus nos deu um momento de cura, de restauração. E engraçado é que Deus prometeu, Deus cumpriu. A gente não entende os meios, mas a gente não entende o porquê, mas precisa enxergar os meios, né? E ver que o Deus que opera na Assembleia de Deus São Paulo, na DMCB, na Família Real, no Belém, no Madureira, é o mesmo. É o mesmo. Né? Eu fiz uma alusão outro dia que é muito simples. Tem gente que fala assim, mas isso é banal, você está comparando a nossa vida com um tabuleiro de jogo? Ora, eu não tenho capacidade de criar e desenvolver nada se não for graça e misericórdia para eu fazer um pouquinho, para nós fazermos um pouquinho. Se tudo é dele, tudo é por ele, a nossa vida literalmente sabe um tabuleirinho de dama? Sim. Peças de 2 cores. Sim. E quem move
é que tem a capacidade de dizer para onde vai, como vai, quando vai, se volta, se não volta. O nome dele é Deus Todo-Poderoso. É verdade. Nós não podemos querer lutar contra isso. Ele nos ama incondicionalmente e nos dá a condição de escolher até. Querer estar com ele ou não. Uhum. Mas quem move, quem faz tudo acontecer perfeitamente É ele. é ele. É ele. Ou você faz parte, É. ou você abre mão de estar com ele. Pastor José Alves, o pastor José Alves, que você conheceu, né? Conheci. Lembro dele pregando na Assembleia de Deus do Jardim Silveira. Era um homem espetacular, um homem de Deus mesmo. Tenho certeza. Ele tinha uma fala que é uma realidade, né? Ele falava que nós temos o livre-arbítrio até escolhermos a Deus, porque a partir do momento que escolhemos a Deus é servo. E servo não faz o que quer, né? Não. Vive sob a vontade do Senhor. É uma realidade, né? Então, a partir disso, e aproveitando esse ensejo que você deu, eu quero entrar dentro do nosso papo de hoje. Evandro, você estava contando um pouco da sua história, e a sua história ela foi moldada por experiências, e muitas dessas experiências está relacionada à igreja. Então, graças a Deus, Evandro, você foi e é um homem que teve toda uma história forjada, estabelecida dentro da igreja, né? Então, as suas condutas hoje também é reflexo de tudo que você aprendeu lá atrás, né? E então o papel da igreja na sua vida, e quando eu falo da igreja é porque é ela quem apresenta o Senhor para a sua vida, apresentou o Senhor para a sua vida, ou apresentou os ensinamentos das Escrituras para a sua vida, é muito importante no desenvolvimento, né, daquilo que nós chamamos de um homem de Deus. E você vivenciou e você está vivenciando tudo que você está vivenciando graças a todos esses ensinamentos. Mas, Evandro, nós sabemos que essa não é uma realidade para todos. Nós sabemos. Tem muitos que cresceram dentro da igreja hoje e não estão mais. Tem muitos que cresceram dentro da igreja, mas estão lá só de corpo e não vivendo de alma e espírito, né? E tem muitos que não tiveram nem a oportunidade ainda de serem alcançados por este evangelho que transforma. Então, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje é um objetivo realmente de alcançar os homens dessa sociedade, talvez que vão nos acompanhar a partir deste episódio, e a gente bater um papo, né, a respeito da importância do evangelho que molda este homem para ser alguém dentro dessa sociedade que traga realmente um peso positivo para essa sociedade e não negativo, né? Então vamos lá. Evandro, nós estamos vivendo um tempo de muita confusão até mesmo, né, do embasamento do que é ser um homem de verdade, né? As pessoas às vezes acham que ser um homem de verdade é ser um machão que briga, que isso, aquilo e tal. E não é essa a realidade, né, Evandro? Eu queria que você abordasse um pouquinho da sua visão sobre qual é o homem que essa sociedade tanto necessita para esse tempo que nós estamos vivendo. O homem que a sociedade hoje necessita, ele precisa ser um homem que leva Deus a sério. Hoje Deus virou um acessório, né? E tem muita gente que até frequenta a igreja, vai para a igreja. Mas se você perguntar no finalzinho do culto, antes mesmo de acabar, onde foi ministrado? Qual foi o tema? As pessoas elas vão entrar no que o profeta Isaías fala. Muitos me louvam com seus lábios, mas seu coração está distante. Por que eu falo isso? E porque acho que foi bom a gente fazer uma introdução até sobre um pouquinho da minha história aqui. Durante muito tempo eu fui um desses caras. Durante muito tempo eu fui para a igreja porque eu era filho. Durante muito tempo eu fui para a igreja porque eu fui obrigado.
Durante muito tempo eu fui para a igreja porque era uma cultura. E quando você não tem um objetivo claro espiritual, a sua humanidade, ela pode te fazer chegar a lugares altos, sim, porque Deus nos dotou de inteligência e Deus nos deu capacidade de aprendizado. E isso pode te levar. Só que chega um momento que isso tudo fica vazio. Por quê? Porque falta alguma coisa. Eu adoro a música que fala: quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Ela fala para nós, e eu vou criar uma situação aqui, que a gente precisa ser, o nome é pesado, tá? Viciado em querer ter a presença de Deus na nossa vida. Jesus monopolizou o céu, correto? Uhum. A palavra vai dizer que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único caminho para o homem chegar até Deus. Ou seja, é só Jesus. Ponto. Você precisa de Jesus na sua vida. Certo. Se eu não tiver isso muito claro para mim, qualquer outra coisa me tira. Porque Jesus eu não vejo, eu não toco, eu não apalpo. Eu não posso marcar com Ele de nós sentarmos como nós estamos aqui visualmente. Então, para quem não conhece Jesus verdadeiramente, para quem nunca foi tocado por Ele, qualquer coisa lá fora que disserem é verdade. Uhum. Né? Eu já tive o prazer de conversar com algumas pessoas que se dizem não acreditar em Deus, mas eu presenciei uma situação crítica que quando aconteceu a pessoa, meu Deus, eu falei, opa, quer dizer que nessa hora Deus pode, nas outras não. Quando a gente vai pro CRAU, que é Finanças da Maneira de Deus, Deus ele só pode participar da sua vida se ela estiver em desgraça. Se estiver abençoada, não precisa de Deus. Então, a gente precisa entender hoje. Eu estava conversando esses dias acaloradamente com uma pessoa e eu falei um negócio, ele olhou para mim e ficou meio assustado. Eu falei assim, hoje eu não exerço um ministério porque eu amo. Aí ele olhou, como assim você não ama? Eu falei, não, hoje eu creio. Porque o amor, ele pode consistir naquilo que você vê, mas você precisa crer que a reciprocidade do amor é dentro daquilo que você sente e que outra pessoa também sente. E eu sinto que Deus me ama, que Deus nos ama. Eu sinto que Jesus morreu na cruz. Eu acredito que Jesus morreu na cruz e que esse sacrifício, que ninguém tem capacidade de fazer por outro alguém, nos precisa fazer com que a gente não só acredite, mas que a gente queira estar próximo de Cristo. Porque senão as coisas perdem sentido. Sim. As pessoas vão e vêm, ganham dinheiro, ficam milionárias, mas não tem alegria. Uhum. Eu já lidei com algumas pessoas com bastante poder aquisitivo e a pessoa fala, meu irmão, eu queria entender como é que vocês conseguem ser tão felizes assim. Algumas outras pessoas que têm muito dinheiro, se a gente for colocar o dinheiro como causa de felicidade, não conseguem visitar um amigo, não conseguem ir no shopping, não conseguem ter um final de semana tranquilo, não conseguem ir para a igreja, né? Porque não tem liberdade, não pode. É verdade. Evandro, eu gostei do que você falou aí, já de início, que primeiro o que este homem precisa é de verdadeiramente ele ter um encontro real com Deus, né? Esse é o princípio. E a partir disso ser moldado por ele. Ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade, eu vivo insistindo nisso. Tá? Às vezes a gente quer exigir justiça da onde só provém, na realidade, maldade. A sociedade ela é má por si mesma. A sociedade é má. Por quê? A palavra de Deus vai nos afirmar que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Há uma mente maligna que conduz esse mundo. Isso é uma realidade. Né? E você quer que saia frutos de justiça de um mundo corrompido? Isso é difícil de acontecer. Nós estamos vendo isso nesse país. Nós estamos vendo isso acontecer a todo momento, não só nesse país, mas no mundo. Nós estamos vendo isso. Então, nós estamos vendo a característica
da humanidade cada vez mais corrompida e o homem cada vez mais se afastando de Deus, estando mais longe de Deus. E quanto mais um homem se afasta de Deus, se está longe de Deus, está mais próximo do inimigo, né? E aí vai revelando a carnalidade, a maldade do coração do homem, que é o que nós estamos vivendo, né? E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui para a gente conversar um pouquinho? Evandro, nós que já conhecemos a Cristo, nós que estamos em Cristo, nós precisamos exalar este perfume de Cristo para essa sociedade. E este homem cristão hoje, ele precisa realmente exemplificar, ou, na verdade, demonstrar que ele realmente é uma nova criatura em Cristo, né? Ele não pode viver mais das coisas velhas. Ele não pode mais viver aquilo que ele vivia no mundo. Porque os frutos da carne, cobiça, tudo que é mal, né? Que a carne é corrompida também pelo pecado, aflorava no coração desse homem. Hoje ele não pode mais viver isso. Ele é uma nova criatura através do Espírito. Mas a gente vê que, às vezes, tem muitos homens cristãos dentro da igreja que participam de conjunto, que participa, é músico, que ainda a realidade parece que não teve um novo nascimento, né? Não leva Deus a sério. Verdade. Não levar Deus a sério faz com que uma pessoa que é cristã, praticante, seja cristã praticante por 2 horas no domingo e ateu o resto do tempo. Verdade. Só cumpre um ritual. Eu posso falar com propriedade, porque eu, durante 30 anos da minha vida, cumpri um ritual. Meu pai ia para a igreja, então eu ia. Meus amigos iam para a igreja, então eu queria ir na igreja que os meus amigos estavam. Ah, mas eu gosto de música. Igreja A, B ou C tinha um bom louvor, um bom período de música. Então eu vou lá porque eu gosto da música. Em nenhuma dessas situações eu vou lá porque eu queria entregar alguma coisa. O sentido de culto, ele é totalmente deturpado na maioria das igrejas hoje. E eu fiz um convite para os irmãos lá da família real outro dia. Eu falei, irmão, não vem para a igreja. Se você não souber qual é o significado do culto, fica na sua casa. Porque se for para você vir gastar tempo aqui, gasta tempo lá. Fica lá. Não gasta desodorante, não gasta roupa de ver Deus, não gasta combustível, não se estressa, né? Agora tem a arena lá, que é do lado, vira e mexe, tem jogo do Palmeiras e coincide com os horários de culto, enfim. Tá, tudo bem. Deus sabia que a família real existiria do lado do estádio. Sim. Agora, se é para você vir gastar tempo e perder o tempo, perde com outra coisa. Porque é sacrifício de tolo. Aí a gente vai conseguir chegar lá naquele dia e falar assim, poxa, mas eu fui pra igreja. Teve um dia que eu fui na família real e quem pregou lá foi o pastor Samuel. Eu tava lá, eu lembro. Mas aonde que estava o coração? Então, se a gente não aprender a levar Deus a sério, a gente só vai gastar tempo. É uma realidade. Tem gente que tá achando que vai chegar lá na porta do céu, e eu até falei isso nessa semana. Por sinal, quero mandar um abraço pro pessoal da INAC Osasco, Igreja do Nazareno, Amor e Cuidado, o pastor Gilberto, que abriu a porta para eu, tô na 2ª turma de Homem ao Máximo lá esse ano. Legal. Léo Zenco, o pastor Léo, Deus abençoe cada um dos meninos lá. Eu tava com eles essa semana e eu disse para eles isso. As pessoas, elas vão para a igreja e perder tempo. Não sabe qual é o significado de culto. Se você pegar o dicionário, ele vai dizer para nós que cultuar ou participar de um culto é apresentar algo a alguém ou entregar alguma coisa a alguém ou a uma divindade. Então, se nós vamos para a igreja evangélica e nós não sabemos o porquê estamos indo, a gente está só gastando tempo. Verdade. E quando você chegar na porta do céu, não vai adiantar você falar, eu estive na igreja. Ô, segurança do céu, me dá uma fitinha, tô 50, me dá uma fitinha. Não vai dar para você reunir 10 amigos, cada um com um lençol, fazer uma Tereza e querer jogar pelo muro e querer escalar o muro. Não vai dar. Sim. Não dá. Sim. Dele ninguém escapa. Então, ou você planta aqui,
você não vai conseguir colher lá. Exato. E se você não for, e se você não reconhecer ele aqui, não tem como você ser reconhecido por ele lá. Exato. Então, eu demorei a entender isso, né? Hoje eu fico olhando os hinos da harpa. A gente não tem mais o costume lá de cantar os hinos da harpa. Mas eu lembro que minha mãe sentava com o violãozinho dela lá e eram 3 acordes. E a gente brincava que ela tocava chá com pão e bestecum. Já ouviu essa, não? Não, essa é a primeira. Chá com pão, chá com pão. Mas ela cantava sempre: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. É verdade. Então, como é que a gente, peregrino que somos, cientes, a nossa alma ciente de que o céu existe, a gente vem para a terra, a gente se deleita, e a palavra vai falar para nós que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, se o meu tesouro não estiver na glória, eu vou me perder com as coisas do mundo. Automaticamente eu não vou conseguir prestar um culto. E eu já cansei de pegar pessoas e eu talvez em algum momento falei: o culto foi bom? Ah, não foi. Não gostei de quem cantou, de quem pregou, de quem dirigiu o culto. Enfim, a culpa nunca é de ninguém. A culpa é sempre minha. Por quê? O seu culto pode ter sido excelente do meu lado, ouvindo a mesma palavra, cantando a mesma música. E o meu pode ter sido péssimo. Não porque quem estava executando, quem estava dirigindo, errou, se equivocou. Não. É porque eu não fui lá para apresentar. Eu fui lá para assistir. Então, você assiste jogo, você assiste uma peça de teatro, você assiste o cinema, você assiste um filme, uma série. Culto você entrega, culto você apresenta. Enquanto as pessoas não entenderem isso, a igreja vai viver cheia de crente e vazia de filho. Eita, isso é forte, hein? Pastor Evandro, olha só, a palavra do Senhor vai nos afirmar, Paulo vai dizer isso, né? Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Né? A verdade é que o homem cristão ele precisa ter esse papel e essa responsabilidade dentro da sociedade. Ele precisa entender que ele é um imitador de Cristo. Se ele se diz cristão, aonde ele chega, ele precisa representar o reino de Deus. Né? Ele precisa representar a Cristo. Então, isso nos leva a uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, este homem dentro do trabalho. Né? Este homem dentro do trabalho. Esse homem ele precisa ser a melhor versão do que ele pode ser dentro do trabalho dele. Né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa entender. Né? Tem homem que dentro da igreja ele é uma coisa e fora da igreja ele é outra totalmente diferente. As pessoas, a palavra do Senhor diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando. Elas esperam ver em nós aquilo que nós dizemos que nós somos. Né? Então, o que você tem a dizer a respeito deste homem? Vamos pegar alguns pontos aqui. O que esse homem cristão precisa ser dentro do trabalho dele? Olha, eu trabalhei em algumas grandes empresas do ramo alimentício e mesmo quando eu não levava Deus tão a sério, eu tinha me comprometido em não beber. Vim de um lar cristão, então já não bebia de natureza. E quando eu cresci, quando eu casei, eu descobri que um vinhozinho era gostoso. Né? Que o champanhe, eu sempre ganhei muita bebida no final de ano, área comercial, né? Propõe, te promove algumas situações. E quando eu casei, eu gostava muito. A Ari chegou para mim um dia e falou assim: faz um favor para mim, se eu te fizer um pedido, você promete que cumpre? Eu falei: e lá vem você com esses pedidos meio malucos, né? E ela falou para mim assim, eu falei: não, mas fala, vai, o que você quer? Ela falou: olha, meu pai bebeu a vida inteira. E toda vez que você toma, nem que seja um pouquinho de vinho, eu sinto o mesmo cheiro de quando meu pai chegava em casa alcoolizado e quebrava a casa inteira. Aquilo bateu e eu nunca mais bebi. E nunca bebi, mas nunca mais nem experimentava. E eu lembro que quando chegava a festa de final de ano de empresa, eu ia pra empresa, eu ia pra festa e eu não bebia
era uma época que o uísque era liberado à torta e à direita, e o pessoal ia com o carro da empresa, a empresa dava bebida e falava para os caras não dirigir alcoolizado, mas tinha uma controvérsia, né? E, enfim, chegou uma época que, vamos pegar alguém que não vai beber para poder levar o pessoal. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E chegou um momento que o meu ministério estava começando a caminhar, em 2017 especificamente. Tinha 2 anos e meio que eu trabalhava numa grande empresa. E eu tinha liberação para usar o carro, né, nas horas vagas, nas minhas férias eu ficava com o carro. E eu lembro que era um feriado prolongado. E eu ia entregar um ministério de jovens, né? E ia ser um dos últimos cultos. Eu fiquei 4 anos como líder e eu nunca tinha ministrado a palavra para os meus jovens. O ministério cresceu e tal, mas não. E aí teve um dia que eu mudei todo o layout da igreja. Coloquei a banda no meio da igreja, as cadeiras em volta. Foi um culto muito marcante. E eu preguei sobre Deuteronômio. Né? As consequências de você obedecer e as consequências da desobediência. Só que eu tinha falado pro Senhor, falei, poxa, Deus, queria tanto ter um compromisso, né? Uma experiência, eu e o Senhor. Faz tempo que eu... E aí o que aconteceu? Eu saí do culto, fui levar a tia da área, eu morava em um bairro, fui levar a tia da área em outro. E no percurso eu sofri um acidente com um carro, algo assim totalmente inesperado. Um carro muito seguro. O perito acha que estourou o pneu traseiro do lado direito e no meio de uma curva para a esquerda eu rodei para o lado direito. Então, que é totalmente inverso, né? E eu rodei para o lado direito, atravessei o canteiro, estourou as 4 rodas, o motor desceu para o chão, eu fiquei parado com meu filho caçula no carro, na cadeirinha, a tia da área e o primo dela dentro do carro comigo, e eu parado na contramão com os carros descendo. Meu Deus. E aí eu fiquei desesperado com aquilo. Eu falei, bom, eu não vou ligar pro meu chefe. Era feriado prolongado. Eu não vou ligar pro meu chefe, né, no sábado à noite para falar para ele. Vou esperar, vou contar na segunda-feira. Porque, dependendo do que acontecer, né, eu sou o responsável. Então, não dá para fugir disso. E aí, quando foi na segunda-feira, eu liguei. Falei, olha, aconteceu um acidente e tal. Eu expliquei. A primeira coisa que ele me perguntou é, você tá bem? Seu filho tá bem? Falei, estamos bem, mas né, eu tô preocupado com o carro. Não, relaxa, vocês estão bem, depois a gente vê isso. Aí me liga o diretor, Evandro, preciso que você avalie seu contrato, se você podia dirigir o carro ou não. O meu diz que eu posso, mas o seu eu não sei. Então olha o seu contrato, vê, né? Aí voltei para casa, já tinha saído de casa, voltei para casa, peguei o contrato, falei, olha, tá aqui, eu posso usar o carro nas horas vagas, tal. Ele, não, tudo bem. Eu falei, ufa, você tirou uma preocupação. Ele, mas por que preocupação? Eu falei, porque se tivesse aqui que eu não podia, você ia me demitir, né? Ele, não, eu não posso ficar sem você. Eu não ia te demitir, eu ia pedir pro presidente da empresa que eu precisava ter você no meu time. Eu só queria saber para, né, ter a noção se eu precisaria queimar esse cartucho agora ou não. Como você tá falando que tá coberto, fique em paz. Você pode trabalhar? Eu falei, posso. Tem certeza? Eu tenho. Eu falei, então você vai para Campinas buscar outro carro para você trabalhar amanhã. Eu falei, tá bom, então seu chefe vai passar para te pegar. Não precisa vir pra empresa hoje. Fica na sua casa, onde você quiser. Ele passa para te pegar. Quando foi 3 horas da tarde, é meu amigo hoje, desde então. E um abraço para ele, se um dia ele assistir esse podcast, o Eric Vilares Leite. Um grande amigo que eu construí, virou um irmãozão. Faz tempo que eu não vejo, mas quando a gente se vê, é igual quando eu te encontro, né? Tem sinergismo. E aí o Eric, a gente no carro conversando, e o Eric é de uma outra religião, acredita muito em Deus, mas enfim. E aí a gente no carro, eu tava debaixo daquele lago azul, perto do Hopi Hari ali na Bandeirantes, e eu lembro que eu tava chorando, né, lamentando tudo aquilo, né, ter participado, né, do acidente, né, ter causado um prejuízo. Aí ele olhou para mim e falou assim, Evandro, você não crê em Deus, não? Aí eu lembro que eu olhei para ele assim, como assim? Ele falou, cara, o seu testemunho, olha só, o seu testemunho diz quem você é. Aí eu, como assim meu testemunho? Ele falou assim, ó, presta atenção, toda vez que a gente sai, que tem um happy hour, ou tem uma festa da empresa, você ou não vai, ou você chega antes, ou você sai antes, porque você tem um compromisso com a igreja ou com a sua família. Todo mundo bebe, você nunca bebeu, nunca colocou uma gota de álcool na boca. Como que a gente vai julgar que você estava fazendo alguma coisa de errado, sendo que com você estava o seu filho? Você falou pra gente que você estava saindo da igreja.
E o seu comportamento mostra para nós a conduta e quem você é hoje. Uhum. Ele falou assim, então você é um cara irrepreensível, ele fica tranquilo. Era só Deus, olha só, era só Deus querendo ter, sei lá, um momento só com você. Glória a Deus. Então, eu pedi para o Senhor uma experiência. E Deus me provou dessa maneira. Verdade. Né? Recentemente, eu venho de uma história assim, muito escassa de recursos. Atingi um ponto de recursos bom, né? Estável. E Deus falou para mim que eu ia passar por um deserto, mas que Ele ia estar comigo. E o ano passado eu fui contratado por uma grande empresa. E eu cheguei nessa empresa, a proposta era uma. Quando eu cheguei lá era outra coisa totalmente diferente. Abri mão de onde eu estava para ir para lá. E cheguei lá, era totalmente diferente. E só que chegou um momento que eu precisava contar a história para o cliente final, para preservar a imagem da indústria. E aí eu vi que isso ia ficar recorrente. Uhum. E antes de fechar o 3º mês, eu cheguei para o meu gerente e falei, olha, nós temos uma situação assim, 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 assada. E quem eu sou hoje, quem eu represento, não me permite continuar. Porque eu vou precisar mentir, eu não posso mentir. Quem eu sou não me permite agir com mentira. Então, existe a possibilidade da gente alterar isso aqui, a gente trabalhar com total transparência, né, sendo um negócio bom para a indústria, mas para o cliente final também, que eu tenha condição de trabalhar sempre sendo transparente. Veja bem, nós temos uma situação aqui, tal. Eu falei, então é o seguinte, você pode mandar embora? Eu não posso. Eu falei, então tá bom. Fiz a cartinha, próprio punho. Pô, você é louco? Eu falei, não. Eu acabei de falar quem eu sou e quem eu represento. Não me permite ter esse tipo de conduta. Então, falar para você, o Evandro é um homem perfeito? Claro que não. Se você perguntar para a Ari, para começar eu ronco. Só para começar. Ronco. Tem hora que você fica bravo, tem hora que você fica nervoso, tem hora que você responde de mau jeito, tem hora que você não quer fazer alguma coisa. Não somos perfeitos. Sim. Mas quando eu lembro, e às vezes ela fala para mim assim, olha, quando eu fico meio nervosinho, né? Ela fala assim, calma, eu vou te dar a chance de começar de novo. E quando a gente casou, eu desenvolvi uma tese com ela, que eu falava assim, eu prefiro sentir vergonha do que raiva. Se eu sentir raiva, eu quero reagir. Se eu me sentir envergonhado, eu quero me esconder. Ou eu quero fazer diferente. Então, acho que ela aprendeu isso. E aí, hoje, ela usa isso pra mim. Né? Uhum. Quando é com ela, que ela fica meio saidinha e fala, poxa, mas você é tão princesa, não pode fazer assim. Não combina com você, né? Sim. E ela é toda classuda, né? Uhum. Então, quando eu falo isso pra ela, ela fica muito brava comigo. Mas aí ela fala, tem alguma coisa a ver, aí a gente baixa os ânimos, né? Porque nós não somos perfeitos. Verdade. Mas esse posicionamento, talvez eu não teria lá atrás. Hoje é o que eu falei no início da nossa conversa. Hoje eu creio no Deus que eu sirvo. Sim. Eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço ou eu pense. E que os planos dele são muito maiores do que os meus, né? Então, todo processo existe um porquê. Sim. Alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar, alguma coisa lá na frente a gente vai olhar, opa, já sei. Né? Paulo fala, né? Aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Verdade. Aí ele fala, porque já tive assim, já tive assado, já fiz isso. E aí ele vai colocando. E ele fala, como você bem colocou, para que nós sejamos imitadores de Cristo assim como ele é. E ser imitador de Cristo consiste em você ter um posicionamento na qual as pessoas falem, tem alguma coisa diferente. Verdade. Evandro, olha só. A você que está nos assistindo, eu quero dizer para você uma coisa. Não existe nada, nem ninguém que pode moldar o seu caráter. Caráter é uma coisa que você adquire mediante as suas experiências, mediante... Eu não estou falando de personalidade, né? Eu estou falando de caráter. Você vai vivendo, convivendo, e aquilo vai trazendo para você experiências que vai moldando a sua forma de ser e de existir, né? Mas só tem um que pode transformar o caráter do homem. Esse é o Espírito Santo de Deus. É Jesus.
Então, a partir do momento que um homem aceita Jesus, a conduta dele precisa ser transformada. Se você mentia, você não mente mais. O que tem de homem que diz que é crente, está dentro da igreja e tem um vício da mentira, não é brincadeira, hein, Evandro? Nossa. Então, se você era uma pessoa estourada, uma pessoa que às vezes perdia um pouquinho das estribeiras ali até, né? Você precisa entender que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele é o espírito da temperança. Você precisa ser temperado, né? Tem muitos que hoje parece que ser honesto é até, como é que chama? A palavra que eu perdi aqui nesse momento. Parece que é uma coisa até antiquada, né? Uma pessoa cafona. Você ser honesto, correto com as coisas, parece até que é cafona. Mas eu quero dizer para você, quem está em Cristo, honestidade passa a ser uma moldura do seu caráter. Você precisa ser honesto com as coisas, né? Então, assim, Evandro, eu já vivi situações na minha vida que, para não me corromper, eu preferi sair. Para ser honesto, agir da forma que eu achava que Deus queria que eu agisse, eu preciso sair do lugar. Porque eu não posso corromper aquilo que o Espírito Santo determina dentro de mim. Os outros podem fazer, eu não tô preocupado com as ações dos outros. Eu estou preocupado com as minhas ações. Sim. Por quê? Porque se eu prego, eu preciso viver. Você entende isso? Uhum. Então, a gente está vivendo um tempo que parece que valores estão sendo corrompidos, valores estão sendo esquecidos. E aí, o homem que deveria ser, né, esse exemplo para um filho já não é mais. Né? Perde-se com o passar do tempo, eu vou usar um nome forte para isso. Perde-se a virilidade, a hombridade. Se a gente for analisar a história da humanidade, a gente vai pegar que os homens da antiguidade, quando eles eram convocados para uma guerra, eles saíam sem preparo, uhum, sem destino, uhum, com um pedaço de madeira nem tão qualificado como escudo, verdade, com um pedaço de ferro que nem era tão afiado para ser uma espada. Eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar fora, o que eles iam comer, mas eles tinham a hombridade, a virilidade suficiente para defender algo chamado dignidade, que hoje parece que nem se fala mais. Dignidade e lealdade são duas palavras que não se usa mais no nosso vocabulário. Uhum. É escassa. Lealdade? Onde você já ouviu falar de lealdade? Nos últimos meses. Verdade. Então, naquela época, não. O senhor lá, o rei, né, ou o rico lá do local, falou, nós vamos precisar guerrear com a galera do outro lado lá. Nós vamos ter que andar 3 dias. Vamos sair na mão com os caras lá durante 10, 12 horas. A gente nem sabe quantos caras vão ter. A gente nem sabe se a gente vai voltar ou não. Mas vamos ter que ir. Os caras pegavam... Parece aquele filme Esparta, né? Isso, boa. Os caras só iam. Hoje as nossas guerras são travadas com botões, são travadas com tecnologia, tudo bem, é o nosso tempo. Mas hoje o homem abre mão de valores por qualquer coisa. A Bíblia vai dizer para nós, né, que aquele que está faminto, até o amargo é doce. Mas para aquele que está satisfeito, ele rejeita até mesmo o favo de mel. Verdade. Então quando o homem não está cheio, ou melhor dizendo, vou pular um nível, eu venho desenvolvendo para mim que eu não posso só estar cheio. Eu preciso estar transbordante da graça. Por quê? Se dentro de mim tiver graça em abundância, o pecado ele vai bater, ele vai ser expelido automaticamente. Uhum. É como se você pegar um copo de água e colocar debaixo da torneira. Uhum. E tentar jogar café e a torneira tá aberta ali constantemente. Dá para ter café ali? Uhum. Não mistura. Por quê?
porque a abundância de água é muito grande. Verdade. O Espírito Santo de Deus tem que estar abundantemente preenchendo as nossas vidas. Sim. Enquanto eu me sentir confortável em deixar um espacinho para as outras coisas, eu vou estar sempre muito mais feliz e contente, satisfeito com as coisas que são terrenas que eu estou vendo. Sim. Evandro, você falou de uma coisa aí que até me deixa meio preocupado com o contexto que a gente está vivendo, né? Você falou a respeito de hombridade, de virilidade. Hombridade é defender a honra, né? Essas coisas. A gente está vivendo um contexto de rede social, né? E isso é uma coisa que, para mim, tá pegando muito, assim. Hoje, o camarada homem, tem valores. Você vê camarada desabafando na rede social, atacando um, atacando o outro. Não tem coragem de fazer isso daqui que nós estamos fazendo aqui agora. Sentar, olho no olho, conversar e colocar as coisas aqui. Entendeu? Era assim que era tratado as coisas antigamente, né? Valores que estão se perdendo. Então, hoje em dia, parece que está se perdendo esses valores e a gente está vivendo uma sociedade doente. Porque quando você perde a noção de valor, você também perde a noção do que é direito. E a legislação ela vai dizer que o meu direito começa onde termina o seu. Verdade. A partir do momento que eu invado o seu espaço, eu estou abrindo espaço para que você não só invada, como eu também vou ficar preocupado com o espaço que você está tomando e eu não vou prestar atenção do outro lado. Ou eu também vou parar de produzir alguma coisa. E o mais engraçado, né, que a gente volta para a Bíblia, é que Deus ele nunca pega ninguém desocupado. Sempre alguém em produção, sempre alguém fazendo alguma coisa. Verdade. E as pessoas elas vão abrindo espaço, né? Eu sou anti capiroto. Eu aprendi no curso do Homem ao Máximo uma das grandes frases é que tudo aquilo que você não aprecia, você deprecia. E quando eu vou olhar para a Bíblia, o inimigo ele tem uma participação gigantesca no contexto da história? Claro que tem. Mas ele tem no oferecer e não no executar. Ele sempre ofereceu alguma coisa e alguém executou. Né? Ele ofereceu para Eva a maçã e a Eva ofereceu a mesma fruta para Adão. Sim. Davi precisava estar numa guerra, mas diante dos olhos dele foi colocada uma bela mulher. Né? Sansão era separado, nazireu, mas ele não era cego. Ele viu as outras coisas que também eram boas e a força do braço dele dava a condição dele conquistar tudo aquilo. Então hoje a gente vive mais ou menos a mesma coisa. Não mudou as coisas. O diabo ele continua oferecendo e os homens continuam aceitando. Verdade. Né? É um momento que quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. E aí, para que isso aconteça, ele vai passar em cima de valores, ele vai passar em cima, vai abrir mão do caráter, ele vai abrir mão de uma personalidade. Em prol de ter conquistas coisa supérfluas até. Exatamente. Né? Ô Evandro, agora a gente precisa desenvolver também esse papo aqui, não poderia ser diferente, o papel do homem dentro da sua casa. E aí é o mais importante para mim. Né? Nós estamos vendo que os papéis meio que parece que estão se invertendo, né? E como você ministra esse curso do Homem ao Máximo, eu sei que ele foca bastante no papel do homem dentro da sua casa. Evandro, qual é o papel do homem cristão dentro do seu lar, Evandro? O papel do homem cristão dentro do lar, a primeira coisa que ele precisa fazer é ser uma referência do céu dentro de casa. Muito bom. Se dentro de casa não tiver uma referência do céu, qualquer outra coisa leva a família para qualquer lugar. Então, tem uma pesquisa que diz que quando uma criança vem para a igreja, sabe aquelas crianças que é vizinha da igreja, que alguém convidou e ela vem, e ela gosta muito, ela começa a crescer na igreja, e ela começa a participar do Ministério de Dança, do Ministério Infantil, e aí de vez em quando ela consegue trazer o pai e a mãe para assistir um momento que ela vai. Crianças desse tipo, se a gente pegar 100, 2 consegue trazer a família para a igreja.
Uhum. Se a mulher vem primeiro, a cada 100, 30, 35 conseguem trazer a família para a igreja. Quando o homem se rende verdadeiramente a Cristo, a mesma pesquisa vai dizer que de 100, 92 trazem a família. Verdade. Essa é a necessidade. A mulher, ela precisa saber que o homem que ela escolheu para ser o marido dela teme a um Deus que existe. E como isso é comprovado? Através do temor e do tremor que um homem precisa ter na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Quando o homem não sabe quem Deus é, quando o homem anda aleatoriamente, a mesma entrega que ele tem pro nada é o que a mulher desenvolve para com ele. Tanto é que o relacionamento matrimonial, ele é o relacionamento mais próximo entre o homem e Deus. Não é à toa que nós somos chamados na Bíblia de a noiva do Cordeiro. Verdade. Então, se o homem perde essa referência, infelizmente o lar dele, se ele é um cristão, se diz cristão, ele vai para a igreja. É um desses que a gente falou no início. Ele só vai para a igreja, ele com certeza vai ser aquele cara que quando chega em casa, ao invés dele falar, você viu a palavra? Você viu onde o pastor leu? Olha, eu estava meditando nisso semana passada, eu li a respeito disso semana passada, eu estudei a respeito disso, eu estava com um irmão falando de tal, e o irmão falou esse mesmo texto. Você viu? Se não tiver isso na casa dele, o que vai ter? Sim. O culto não foi bom, o culto foi ruim. Só que qual que é o pior? Quando você tece esse tipo de comentário dentro da sua casa, geralmente tem 2 ou 3 pequenininho que teoricamente daqui a pouco teriam que estar indo para a igreja, que eles vão crescer e a cabeça deles daqui a pouco vai estar assim, meu pai não era tão inteligente, ele ia para a igreja para ficar falando mal dos caras que estavam lá. Eu não vou ficar fazendo, eu não vou perder esse tempo. Ele está matando a próxima geração. Ele está impedindo os filhos dele de conhecer ao Senhor. E ele está plantando no coração dessas pessoas, né? Porque a gente acha que os nossos filhos são crianças. Na verdade, os nossos filhos são adultos na fase infantil. Enquanto os pais não entenderem isso, eles vão deixar os filhos fazer o que quiser, eles vão deixar os filhos assistirem o que quiser, vão deixar eles plantarem dentro dos seus corações o que quiserem, só que eles vão crescer. Se você planta limão, ele dá o quê? Vai dar limão, né? Se você planta numa criança perversidade, maldade, blasfêmia, luxúria, se você planta nele um Deus ineficaz, quando ele crescer, ele vai ser o quê? Vai estar afastado de Deus. Uma das principais aulas do Homem ao Máximo, o tema é: há um sacerdote na casa? Evandro, e é nesse ponto que eu queria bater com você, porque assim, a gente vê que a máxima dentro da igreja, a maioria das igrejas tem uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens, né? E foi se criando uma cultura que parece que a mulher virou essa sacerdote dentro do lar, né? A mulher ora, a mulher vai para a igreja para buscar, a mulher intercede, a mulher trabalha, a mulher ela acabou se tornando o alicerce da casa, diferente do que a Bíblia nos notifica, né? Diferente do que a Bíblia nos ensina. É aquele negócio que eu estava falando com você. Os valores estão se invertendo. Esses dias eu fui ministrar lá em Pirapora e eu ministrei uma palavra lá e eu falei um pouquinho, era uma campanha da família, né? E eu aproveitei para dar uma palavra voltada justamente para isso. E eu estava falando para a igreja esse ponto. O homem é o sacerdote do lar, mas quem ora é a mulher. Quem lê a palavra e ensina e instrui os filhos é a mulher. Cadê o papel desse sacerdote dentro dessa casa, né, Evandro? Falta de hombridade. É falta de hombridade. Na nossa casa, a Ariadne é uma pessoa muito estudiosa, que lê muito. Eu não consigo, não é do meu natural. Parar, ler, ficar ali, não é do meu natural. Mas vira e mexe, o Davi e o Miguel tem que trazer alguma ministração na igreja. Alguma coisa para os adolescentes, que o Miguel está agora, o Davi alguma coisa para os jovens.
E aí eles vêm, pai, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que, olha, eu tenho um tema aqui, eu preciso da sua ajuda. Eles perguntam pra Ari, mas a Ari fala o quê? Fala com seu pai. E aí eles vêm, eu falei, não, assim, ó, o papai pode te ajudar, mas a responsabilidade é de quem? É minha. Eu falei, então você faz e aí você traz pra mim. Aí eu vou ver e aí eu vou te dar o meu ponto de vista. Porque aqui é o que Deus colocar no seu coração. Você não pode falar o que eu acho. Tem que ser o que o Espírito Santo de Deus dá pra você. Tem que ser do seu jeitinho. Quem te escolheu foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus porque queria que você fosse. Então, tem que ser do seu jeito. Agora, o papai pode te ensinar, o papai pode te dar, se tiver alguma coisa errada, o papai corrigir com você. Se você concordar, ok. Beleza. Então, a gente precisa saber. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. A gente precisa entender o porquê que nós vamos para a igreja. O nosso filho, desde pequeno, precisa. Meu pai, quero colocar para vocês aqui que eu aprendi com a Ari. Ninguém dá aquilo que não tem. Os nossos pais, eles vinham de uma cultura de correção muito ríspida. Então, o meu pai, ele era muito mais carinhoso do que meu avô, mas quando ele precisava corrigir, ele era tão bom quanto meu avô. Esse dia eu tava brincando com ele, né? Fazia só, ele, vamos ali tomar uma surra. Esfriou, vamos ali pra você ficar quentinho. Mas, brincadeiras à parte, né? Meu pai, ele ensinava a gente da palavra, né? A gente ia pra escola bíblica e aprendia, mas quando chegava em casa também. Meu pai até hoje é comum você chegar lá, dependendo da hora que você chegar na casa dele agora, você vai pegar ele fazendo uma campanha de hino da harpa. Então tem dia que o primeiro dia do mês ele canta um hino. No 30º dia do mês são 30 hinos da harpa. É o jeito dele. Mas é um exemplo para mim. Hoje a minha irmã mora com ele, tenho 2 sobrinhos que estão lá. Eles daqui a pouco vão tomar as decisões que eles quiserem, mas eles estão tendo exemplo, né? E falar a respeito de quem Deus é dentro da nossa casa consiste em desenvolvermos pessoas que daqui a pouco terão a obrigação de falar de Deus. Ou nós vamos privá-los de conhecer quem Deus é e pela ineficácia das nossas ações, eles serão infrutíferos. Verdade. E trabalhar muito pelo exemplo, né? O pai, ele precisa ser esse exemplo, né? Inclusive no trato com a sua mulher, com a sua esposa. Você falou uma coisa aí que eu dei um estudo uma vez, né, de casais na igreja, e eu falei que o casamento, Deus deu o casamento justamente para a gente aprender e desenvolver aquilo que a palavra dele fala da forma mais clara possível, né? Que é o amar ao próximo. Não existe ninguém mais próximo a mim do que minha esposa. Minha esposa é o próximo mais próximo que Deus me deu. E a palavra diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Cara, eu preciso amar essa mulher como a mim mesmo. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E nesse caso se for necessário, morrer por ela, se entregando por ela. Cara, isso é um amor sacrificial. Posso fazer uma pergunta? Cristo, no momento de morrer pela igreja, você acredita que foi um sentimento ou foi uma decisão? Foi uma decisão. Vamos chegar num ponto, então. Nós vamos amar quando a gente sentir reciprocidade, que é fácil. Por que amar o próximo como a si mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque quando tem reciprocidade, é fácil amar. Quando tudo está do jeito que você quer, na hora que você quer, do formato, do jeito, fazendo o que você quer, é fácil amar. Uhum. Impossível amar é quando tudo vai contra aquilo que você quer. Então, nesse momento, não é hora de sentir, é hora de decidir. Uhum. E isso precisa estar muito claro, porque a escola não vai ensinar isso pra gente. E, pasme, a igreja também não. Uhum. São
conversas como essa, são momentos como esse, talvez numa sala de curso, né, que o Casados para Sempre, Mulher Única, Homem ao Máximo, Paz para Toda a Vida, eles vão abordar isso e vão dar liberdade para você desenvolver uma ideia nesse sentido. Mas eu aprendi no decorrer da minha vida que o amor, ele é sentimento? Claro que é. Quando tudo coopera, é sentimento. Mas quando tudo está contra, é uma decisão. Eu decido, eu tenho uma aliança. Então eu preciso manter essa aliança. Porque tem muita gente hoje que troca de casamento. Mulheres trocam o marido velhinho por um marido novinho. Homens trocam a mulher já velhinha por uma novinha. Porque não tem mais sentimento. Não decide mais amar. Decide os prazeres da carne. Decide pelos prazeres da carne. E aí tem gente que vai falar assim, foi o diabo que levantou? Não foi o diabo. Foi uma decisão humana. Sim. É o direito de ir e vir. Eu falo que dentro desse pacote chamado ser humano, Deus colocou alguns itens de fábrica. Julgamento é um deles. Embora a Bíblia vai falar para nós não julgarmos. O carro flex você pode colocar álcool e gasolina, mas se você colocar diesel vai dar ruim. Então você pode julgar cor, sabor, aroma, tempo. Mas é só. As pessoas elas estão preocupadas com tudo aquilo que é externo, estão esquecendo daquilo que é interno. E por que a gente precisa se preocupar com o que é interno? Porque Deus colocou a sua presença em nós desde o início da fundação do mundo. Senão ele não precisava ter soprado, ele poderia ter dito. Assim como ele disse para todo o restante da criação. Haja, age, ouve. Quando chegou na gente, ele colocou desde o início. O ser humano está buscando fora aquilo que desde o princípio está dentro. Chamado graça, presença, abundância, vida eterna, que Deus colocou desde o início. Então, o erro não está na execução daquilo que Deus fez. O erro está em nós, nas nossas escolhas. E o amor, e a Bíblia vai deixar pra gente muito claro, amar a Deus acima de todas as coisas faça sol, faça chuva, quer viva quem você ame, ou quer morra quem você ame. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Ponto. É uma decisão, não é um sentimento. Concorda? É uma decisão. Eu decido amar a Deus. É hombridade. Não faz sentido nós vivermos em um mundo que é regido pelo Senhor, que Ele é o dono daquele tabuleiro que a gente falou, e as coisas saem fora dos nossos planos ou do jeito que a gente queria, e eu ficar feliz com esse Deus, se eu sinto amor. Eu preciso decidir amá-lo. Eu entendo que eu tenho uma aliança com Ele, e Ele tem uma aliança comigo. Ele é fiel com a aliança que Ele estabeleceu comigo, e eu preciso ser fiel, porque a parte dele Ele vai fazer. A história nos mostra isso. Então, dentro de um relacionamento, a gente precisa entender que vai ter dia que você vai amar loucamente. Porque tem uma reciprocidade de sentimento. Mas vai ter momento que você vai precisar perdoar. Porque não vai ter a reciprocidade do amor. Tem dia que você não vai acordar bem. Tem dia que você vai dormir. A Bíblia vai falar para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Mas tem dia que você vai dormir chateado. Ou chateado, ou feito a pessoa que você ama. Você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Exatamente. Será ferido. Agora, olha só como a nossa vida matrimonial tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Se você não acordar, se você não decidir, se você não recomeçar arrependido de ter deixado talvez um dia passar com mágoa, com ira, com rancor, com situações, enfim, desagradáveis. Se você não deixar isso passar e não decidir viver bem, o dia que começa, você revive tudo que você viveu no dia anterior de medida acentuada. Então, eu acredito que Deus ele colocou em nós entendimento suficiente para falar, opa, eu tenho a chance de hoje começar e fazer tudo diferente do que eu fiz ontem. Pode ser que a nossa natureza que se adapta com as coisas muito fácil, ela faz com que a gente reproduza alguns erros, alguns equívocos, algumas falas, alguns comportamentos. Pode ser que sim, mas você precisa decidir. Porque o perdão, que era um dos pontos que a gente deixou um pouco lá atrás,
O perdão, ele precisa existir na vida de qualquer cristão? Com certeza. Mas o perdão vai ser só perdão, se não houver arrependimento. Eu posso falar, Samuel, poxa, você torce pro Corinthians, me perdoa porque eu torço pro São Paulo? Beleza, mano, não muda nada na minha vida, concorda? Agora, Samuel, mês passado eu falei mal de você. Eu estava com 5 pessoas ali, eu falei mal de você e eu quero te pedir perdão porque eu me arrependi de ter falado. Hoje eu sei que você não é aquilo que eu pensei ou aquilo que eu falei. E hoje eu preciso dizer para você, homem que sou, com hombridade, conhecendo quem Cristo é, eu preciso, porque a Bíblia vai falar para nós o quê? Se ao ofertar, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta, vai lá, peça perdão. E aí sim você volte a oferta. Agora, olha só como aumenta a gravidade quando eu sou o causador disso. Então, a gente precisa se arrepender. Esse foi o segredo do ladrão ao lado de Jesus. Jesus, que é aquele que esquadrinha os rins e vai até a divisão da alma, quando aquele homem pergunta para ele assim, Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele viu que o coração dele estava arrependido daquela vida. Né? Então, se a gente não viver o perdão, mas se a gente também não se arrepender, e a Bíblia nos aconselha a nos arrepender dos nossos maus caminhos. Verdade. Eu peço perdão hoje e vou repetir amanhã. Verdade. Então o arrependimento, ele precisa fazer parte do processo de um perdão genuíno. O arrependimento, ele gera mudança de conduta, né? Sim. Isso é um fato. E é muito legal. A gente precisa entender que hoje tá tudo bem errar. Faz parte do nosso momento, faz parte da nossa vida. E enquanto nós estivermos aqui, enquanto a gente estiver errando, nós não chegamos no estágio de Hebreus, que a terra não é mais digna. Né? Porque quando nós chegarmos nesse ponto, o Senhor vai nos tirar. Chegamos no status de varão perfeito. Exatamente. Agora, enquanto nós estamos aqui, e se o Senhor permitiu que estivéssemos aqui assim, é porque nós precisamos errar sim, mas a gente também precisa reconhecer que errou e se arrepender. E os nossos filhos, até isso eles precisam ver a gente pedindo. A gente já acompanhou alguns casais que, por exemplo, primeiro problema, 1 mês de casado. Deixou a toalha em cima da cama, a mulher reclamou, também vou embora pra minha casa. Aí você fala, mas por que você saiu de casa? Não, por causa da toalha. Aí você vai falar, mas por que você saiu assim? Não, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando, nunca vi eles discutindo, nunca vi eles pedindo perdão. Então você não tem exemplo. Você não gera uma repetição. Verdade. Então, quando a gente errar e a gente precisa errar, porque o erro e o reconhecimento do erro te traz crescimento. Exato. Você precisa se arrepender. E os nossos filhos estão assim. Só observando. Só observando. Verdade. Porque daqui a pouco eles vão fazer igualzinho. Verdade. É por isso que o tipo de crente que nós somos hoje vai fazer com que nós tenhamos crentes melhores ou piores daqui a pouco. Eita. Verdade. Evandro, já estamos aqui há bastante tempo. Nós vamos precisar encerrar esse podcast hoje. Gente, com certeza teríamos muito mais coisas para falar aqui, muito mais assuntos, mas o tempo urge, né? E infelizmente não é possível nós abordarmos todos os pontos para esse tema que seriam necessários. Mas teremos uma outra oportunidade, creio eu. Pastor Evandro, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por essa oportunidade que deu de nós termos esse bate-papo e de nós trazermos a consciência, né, do que um homem de Deus precisa ter hoje como valores cristãos, valores bíblicos em sua vida, para ser um exemplo também para essa sociedade, né? Amém. Obrigado por estar aqui conosco. E eu quero deixar aqui para você dar os seus agradecimentos nesse momento. Quero te agradecer. Tá bom. Por esse momento, né? Ter me recebido tão bem. Deus abençoe. Isso é cuidado de Deus. Glória a Deus. E obrigado mais uma vez a você, a pastora Suzane também. Amém. Deus abençoe. Se esquecerem de tudo que a gente falou, de tudo que nós falamos aqui, se esquecerem de tudo, lembrem-se, precisamos aprender a levar Deus a sério. Sim. Deus existe. Não é um factoide, não é um conto, né? Jesus, ele é tão real que foi o único homem capaz de dividir a história em 2. É antes dele, depois dele. Verdade. Quer creia ou não, ele existiu e ele dividiu o tempo e nós vivemos consequência disso.
Então, lembre-se, Deus existe e precisamos levar Deus a sério. Verdade. Leva Deus a sério. E eu quero agradecer, né? Então, a vocês, a cada um dos irmãos aí que vão estar assistindo posteriormente, que o Senhor possa recompensar, que seja o primeiro de muitos. É sempre muito gratificante conversar e principalmente a respeito das coisas do céu. Verdade. Com você, pastor Samuel, Deus abençoe. Quero mandar um abraço também, porque eu falei de alguns homens aqui, esqueci, né, do pastor Paulinho, que é outra grande referência que eu tenho de pastor, né? Eu me lembro que os 12 anos que eu fiquei na Presbiteriana Renovada, pelo menos 2 vezes por ano, ele passava na minha casa para ler um versículo e fazer uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, o bigode branco, que eu tenho um carinho muito grande. Pastor Paulinho, pai do Natanael? Pastor Tael também, Eita. meu amigo, bênção demais. Pastor Amo Paulo. demais aquela família, o Paulinho, que agora tá lá em Campinas também, né? Que é o caçula. E são pessoas que também Deus colocou ali no meu campo de visão para de vez em quando a gente sentar e conversar. E o pastor Paulinho é uma das grandes referências que eu tenho de pastor. Pastor Samuel também, né? Eu venho acompanhando o seu ministério, acompanhando o que Deus tem feito. E sou grato a Deus por falar, eu conheço ele. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Ari, Davi, Miguel. Vocês são a minha maior conquista. Obrigado por tudo que a gente tem vivido até aqui. Obrigado por não desistirem de mim, por, né, me ajudarem a continuar caminhando no ministério que Deus confiou a mim. E eles são parte preponderante de tudo que Deus tem feito. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer mais. Presente de Deus, né? Mais uma vez fica aqui o meu agradecimento. Obrigado a Ari também por ter concedido a oportunidade do Evandro estar aqui, né? Eles estão passando por um momento difícil, mas mesmo assim, o pastor Evandro está aqui. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Poderosamente, e de toda a sua família. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero deixar aqui algumas considerações finais, tá? Eu quero que você entenda, você que está nos ouvindo hoje, nós precisamos entender que essa sociedade está caminhando a passos largos para a perdição. E, junto a isso, valores importantes que trouxeram solidificação para esta sociedade até hoje também estão se esvaindo, estão se perdendo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a perca desses valores também está entrando dentro da igreja e isso nós não podemos aceitar. Nós, homens cristãos, precisamos exercer o papel que Cristo espera de nós dentro da nossa casa, no meio desta sociedade. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos fazer a diferença. Sede santos como eu sou santo. A palavra afirma isso. Nós precisamos viver em santidade. O que é ser santo? É ser separado. Eu quero que você entenda. Não exime nós de cometermos erros. Nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos bater a cabeça algumas vezes, mas eu quero que você entenda que nada disso é proposital. Você não está fazendo porque você tem um coração sujo pelo pecado, muito pelo contrário, é porque você é falho, é porque você é humano, não é? Mas aquilo que foi falado aqui hoje, eu quero que você tenha dentro do seu coração. Errou, se arrependa. Falhou, volte para onde você falhou, corrija o erro e não ande mais por ele. Porque o Senhor está buscando homens de valor para esse tempo, porque eu ainda creio que Deus vai levantar instrumentos para esse tempo, para ser uma ferramenta de impacto no meio em que vive, na sociedade em que vive, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Aproveitando, mais uma vez eu vou te pedir aí, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a propagar esse episódio para mais gente, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. E aquilo que eu sempre digo, que você possa viver a cada dia mais o amor de Cristo em sua vida. Este amor que é abundante e que eu tenho a certeza, Cristo ama você, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Até lá!